Meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira que vou continuar o nosso trabalho iniciado na primeira parte desse vídeo. Vamos agora trabalhar com a segunda parte. A segunda parte eu vou dar um exemplo definitivo e mostrar que o professor de Chicago, Milton Friedman, e também o professor e ex-ministro do Planejamento Roberto Campos de Oliveira estão errados a respeito das suas afirmações que se tornaram famosas. Me lembra bem uma afirmação do Mark Twain. Não é o que você sabe que vai. Não é o que você não sabe que lhe mete em encrencas. É exatamente aquilo que você tem certeza que sabe e que não é bem assim. É isso aí. Então, esses dois casos é exatamente o pensamento do Mark Twain. Vamos lá. Segunda parte, exemplo definitivo. Vamos imaginar que o consumidor A tenha um PA no valor de 100 reais. E o empresário B, o seu PA é igual a zero, mas ele tem um estoque de 10 unidades de um produto X e que esse produto está sendo vendido por 10 cada. Com essas informações, vamos montar uma matriz para compreender o movimento das operações e os seus reflexos, tá certo? Vamos montar. Essa matriz eu devo mostrar e antecipar a vocês o seguinte: essa matriz, pensada por mim, e dificilmente quem não tem uma expertise em contabilidade e uma prática na teoria da partida dobrada, dificilmente pensará um exercício desse. Porque esse exercício, depois que você pensou e colocou, ele esclarece, é, ele tem uma clareza espetacular. Então vamos ver. Olha aqui. PA é poder aquisitivo. Consumidor. Aqui o A, o consumidor. PE é preço. EST é estoque. E aqui PET é a perda de estoque ocorrida na operação. Do lado de cada empresário, ele tem PA, também poder aquisitivo, que é zero. Ele tem o estoque. Você vê, ele tem o estoque que é 10 e aqui no estoque é zero. Aqui o PA é 100, aqui o PA é zero. Então, no consolidado, nós temos um estoque, um PA de 100 e um estoque de 10, tá certo? Então, o que acontece? O empresário vende o estoque para o consumidor. O consumidor que tinha 100, nesta posição aqui na primeira linha, se ele tivesse comprado naquele momento, ele teria comprado exatamente 10, 10 produtos. Porque ao preço de 10 ele compraria 10 produtos, compraria o estoque todo do nosso amigo, do empresário. Mas, quando ele vai comprar, o empresário aumentou o preço, por um motivo qualquer. Aumentou, inclusive, para aumentar a margem de lucro, pode ser. E olha, o preço agora é R$ 20 cada produto X. O PA paga, né? Paga o 100, só que a 20 ele recebe somente 5 produtos. Ele deveria ter recebido 10, se fosse o preço anterior, mas com o aumento de preço ele recebe somente 5 produtos. Então, teoricamente, ele perde 5. Teoricamente. Tá certo? Porque não existe perda para ele aí. E eu vou mostrar isso. E o empresário recebe o 100, recebe todo o poder aquisitivo do consumidor, o 100, tá? Que ele não tinha nada, passou a ter 100, e entregou metade do estoque tão somente para o consumidor que não tinha nada, passou a ter 5. Tá entendido isso aí? Então, tá entendido. Então, o consumidor
comprou cinco, tem cinco produtos. O empresário, ele ficou com 100 que ele recebeu do consumidor, né, do poder aquisitivo do consumidor transferido, e ficou com 5 no estoque, porque ele vendeu metade somente, a esse preço. Ele só entregou metade. Então ele ficou com 5. Então ele tem agora um poder aquisitivo de 100, um estoque de 5, tá certo? Então olha aqui o que está acontecendo. Então o PA continua 100 e o estoque continua 10 no consolidado, tá certo? Então vamos lá. Vamos analisar essa matriz simples da maneira mais didática possível. O consumidor gastou seu PA num produto cujo preço foi inflacionado 100%, passando de 10 para 20. Por isso que ele perde 5. Em vez de receber os 10, ao preço de 10, ele recebia 10 produtos. Ao preço de 20, ele vai receber 5 produtos somente. Então, na realidade, economicamente, não há nenhuma perda para o consumidor A. E aí, ele apenas trocou o seu poder de compra de 100 por 5 produtos que custaram 20 cada, isto é, 100. Então, olha só, vocês podem até pensar, não é? Como não perdeu? Não, não perdeu. É a mesma coisa que você for comprar um carro. Você vai comprar um carro e o carro está lá e é vendido por 100 mil. Você paga os 100 mil. Quando você paga os 100 mil no carro, alguém chega para você e diz: Poxa, rapaz, como você paga 100 mil nesse carro? Esse carro não vale nem 80. Significa que você perdeu 20? Não. Simplesmente você fez uma compra péssima. Só isso. Mas não perdeu nada. Você apenas trocou o dinheiro que você tinha por um carro. Acabou. Economicamente está tudo igual. Ou alguém pode dizer: Poxa, uma barganha. Você comprou esse carro por 100 quando ele vale 150. É um lucro que você tem? Não. Também não é uma boa compra. Possibilidade de bom retorno na frente. Quando é que esse comprador vai saber se ele comprou ou ganhou? Se ele ganhou ou perdeu? Quando ele vendeu o carro. Se ele vender um carro pelo valor maior do que ele comprou, ele tem um lucro. Se ele vender por um valor menor, ele tem um prejuízo. É isso aí. Então, o lucro só se dá e só se sabe na venda. Na compra, não. Tá certo? Então, eu tenho até uma história que eu vou contar imediatamente da CVM. A CVM, há muitos anos atrás, eu recebi uma correspondência da CVM dizendo que eu deveria comparecer para explicar um lucro, acho que de R$ 300 mil nas opções de vale. Eu fiquei meio, R$ 300 mil? Aí respondi a cartinha da CVM dizendo o seguinte, que eu gostaria de saber, saber como foi que eu fiz os R$ 300 mil, para poder ir lá e responder. Aí eles mandaram para mim as notas de compra de opções. Aí eu olhei assim, não é possível. Assinado pelo auditor, assinado pelo chefe de contabilidade da controladoria e assinado pelo presidente da CVM na época. Nem me lembro mais quem foi. Então eu fiz uma carta dizendo o seguinte: olha só, eu nunca vi ninguém ganhar na compra. E o que vocês mandaram foram os papéis de compra. Para saber se eu ganhei ou perdi dinheiro, eu quero saber por quanto eu vendi. Nunca obtive uma resposta e saí da lista. Porque tinha uma lista grande de pessoas que parecia que ganharam dinheiro em função de inside information. E eu estava na lista, por causa desse valor que ele me atribuiu de 300 mil. Olha, eu digo, o negócio é muito mais embaixo do que eu imaginava. É um absurdo a própria CVM dizer que eu ganhei dinheiro comprando. É um absurdo, não existe. A compra convalida, o preço de compra convalida o preço de venda, só isso. O comprador, e eu vou explicar aqui mais adiante. Vamos lá. Na realidade, não há perda para o consumidor. A perda trocou seu poder de compra 100 por 5 produtos que custaram 20, acabou. E como só aconteceu, o fenômeno monetário, ou seja, a compra não produz nenhum resultado econômico, financeiro, monetário ou fracionário. O preço de compra apenas convalida o preço de venda. Ou seja, o fenômeno econômico. E aí é onde acontecem todos os resultados.
O preço de venda, na realidade, o preço de venda, na realidade, né? Nós olharmos bem, nós temos o preço de venda, o valor, né? O fenômeno econômico, aliás, o fenômeno econômico é o preço de compra. O preço de venda, aliás, desculpa, o preço de compra é o fenômeno monetário. Você está trocando moedas por um objeto qualquer. E o preço de compra é o custo, é o preço do custo. Você fabricou, conseguiu, conseguiu elaborar um projeto, etc., tal, que lhe custou tanto. Quando você vende, aí você sabe se ganhou ou perdeu dinheiro. Então, o preço de compra pode ser entendido como o final de um ciclo produtivo, de um produto qualquer. Por exemplo, eu comprei um produto e eu consumi aquele produto. Então, foi final para mim que eu comprei esse ciclo. E quem me vendeu sabe exatamente quanto foi que ele ganhou ou perdeu. Agora, se eu compro algo que eu vou revender, eu estou iniciando um novo ciclo. Eu comprei, terminei o ciclo de alguém antes de mim, e alguém antes de mim, ao me vender, calcula quanto ele ganhou ou perdeu. E eu comprei. E esta compra minha passa a ser o meu primeiro preço de custo do novo produto que eu vou vender, ou do mesmo produto que eu vou revender. Dá para entender isso? Dá. Tranquilamente e é fácil de entender. Preço de compra é isso. Preço de compra marca o fim de um ciclo do produto anterior. Se você é consumidor e compra um produto que você consome, acabou o produto. Então, quem te vendeu faz lá os cálculos e sabe quanto ele ganhou. Agora, se você comprar um produto para revender, ou uma matéria-prima que você vai colocar nos seus produtos, você só vai saber se você ganhou ou perdeu dinheiro quando você vender o produto novamente. Você vai entrar num novo ciclo de produção, certo? É isso aí. É preciso entender isso, e entendendo isso fica fácil para a gente entender aqui. Mas ela não produz nenhum resultado econômico. Não produz, claro que não produz. Eu estou comprando alguma coisa, eu estou trocando. Inclusive, até se você olhar do ponto de vista do patrimônio líquido, não acontece nada. Quando a empresa compra alguma coisa, não acontece nada no patrimônio líquido dela. Ela pode comprar um carro de 100 mil. Comprou o carro de 100 mil, ela coloca dentro da empresa, no imobilizado dela, um carro de 100 mil e tira o dinheiro e paga o carro. Então, um menos o outro é zero impacto. O carro, pode alguém dizer, olha, esse carro vale 150 mil, não interessa. Só interessa quando você vender. Aí sim você vai saber se você ganhou ou perdeu dinheiro. Ou a mesma coisa, cara, você comprou um carro desse por 100 mil, isso não vale nem 80. Não interessa também nesse momento. Eu apenas troquei, comprei um carro, fiz uma péssima compra, que eu vou saber se é uma péssima somente no momento que eu vender. Tá certo? Então é isso aí. Mas esses preços não são absolutos. O preço de compra apenas convalida o preço de venda, ou seja, o fenômeno econômico é aí e onde acontecem todos os resultados possíveis. Já deu para entender. Eu tenho a impressão que dá para todo mundo entender. Muito bem. Aí vem o seguinte, mas esses preços não são absolutamente iguais? São. O preço de venda é igual ao preço de compra, lógico. Mas o preço de venda, olha lá o que eu estava falando, significa o final de um processo econômico qualquer. E aí pode-se comparar o preço de venda com de custos totais dos produtos, bens ou serviços vendidos. Já o preço de compra significa o fim do processo produtivo, quando o que for comprado for consumido totalmente, ou o início de um novo processo. Então essa compra passa a ser custo do novo processo. Nesse caso, o preço de compra será considerado como custos ou despesa de um novo processo de produção de bens e serviços. Tá lógico isso? Fácil de entender, não é mesmo? Conforme nosso exemplo definitivo, a inflação aconteceu quando houve um aumento de preço. E esse não alterou a quantidade de moeda em parte alguma da operação do exercício, nem na sua quantidade, nem no seu valor objetivo, a unidade monetária. Aí você diz assim, tudo bem, o aumento de preço pode ser devido, já que o aumento de preço não alterou nada,
Eu quero saber o seguinte: qual foi o motivo do aumento de preço? Ah, ele foi devido a N fatores. Para compensar aumento de custos de despesa, melhorar a margem de lucro, com o objetivo de aumentar investimento, etc. Mas em nenhum aspecto o aumento de preço é devido à moeda. Ela é isenta, imune, invariável. Ela é apenas uma de troca. Então ela não pode perder nem ganhar poder de compra. Impossível. Ela é a métrica. O metro, o quilo, não pode variar. Se variar, não atinge o objetivo. Se eu vou comprar um pano tecido hoje com 1 metro, que custa R$ 100 e amanhã é 120, se eu não tiver a confiança que o metro é invariável, eu não sei o que está acontecendo. Será que foi um aumento de preço do produto ou foi a diminuição do metro? Não, tem que ser invariável, senão não atinge o objetivo, que é exatamente medir o efeito da operação. Tá certo? Então, com a moeda acontece a mesma coisa. Se eu vou comprar hoje uma mercadoria, ela vale 100, comprei. Se no outro dia eu vou lá, passa para 150, o que aconteceu? Foi a mesma moeda que desvalorizou? Não. Foi o preço que aumentou. O preço que aumentou não tem condição da moeda diminuir. A moeda, o preço dela, o valor objetivo dela é a unidade monetária, é um e acabado. Qualquer que seja o aumento de preço, o valor objetivo da moeda é a unidade monetária. Portanto, a moeda nunca terá qualquer efeito sobre a inflação e nem será afetado por ela. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, eu estou terminando essa parte 2 e nós vamos para a parte 3 no próximo vídeo. Tá certo? E a parte 3 eu vou fazer a prova dos novos. A prova dos novos vai me mostrar se a minha teoria está certa, eu posso provar o que foi que o consumidor perdeu e o que foi que o empresário ganhou. E, com isso, eu posso provar perfeitamente que a moeda não tem perda aquisitiva. Exatamente ao contrário do que pensa o senhor Roberto Campos, do Sul, né? Na realidade, o que, o que, o que faz a inflação é o aumento de preço. Agora, as motivações da inflação são outras. A motivação do aumento de preço, mas só acontece a inflação quando existe aumento de preço. Só acontece a inflação quando existe aumento de preço. Tá certo? E, como é que eu posso dizer? O aumento de preço, ele pode ser motivado, pode ter várias razões. Mas, se nós olharmos bem, é preciso um processo, um encadeamento de forças para provocar a inflação. A primeira delas é a expectativa em relação ao crescimento da economia. Com a expectativa em relação ao crescimento da economia, a força, a demanda agregada vai acelerar. A empresa vai querer ganhar dinheiro, vai investir, vai aumentar os seus negócios. Os empregados vão ter o salário melhor, então vão gastar mais. Tudo isso está gerando uma resposta endógena da economia. A demanda. Qual é a resposta? É o crescimento, é a expansão monetária. Endogenamente atendem ao crescimento da demanda. E, obviamente, essa, esse aumento, esse aumento da expansão monetária, esse aumento da quantidade de moeda na economia, devido ao aumento da demanda, gera no, no empresário o que nós chamamos o senso dele de oportunidade. Ele observa que ali ele pode aumentar os preços dele, porque ele tá vendendo um produto qualquer, por R$ 5. Então vem 5, 10 pessoas por dia para comprar aquele produto. Daqui a pouco ele vê que está vindo 20, 30, 40 pessoas por dia para comprar o mesmo produto. Lógico que ele vai aumentar, porque ele vai pensar da seguinte maneira: esse produto deve estar muito barato e eu estou entregando o meu produto de graça. Deve ser isso que ele pensa. Então ele aumenta. Se aumenta comprando, tudo bem. Tá certo?
Isso, meu amigo, é razão para lucro. E lucro é fundamental para o desenvolvimento da economia. Ok? Ah, muito obrigado. Então, espero vocês aí que assistam esse terceiro vídeo, que é importante, que lá vai mostrar que o senhor Milton Friedman estava errado e o senhor Roberto Campos também, porque eu provo com números, eu não provo teoricamente. Nenhum deles, e nem nenhum que o seguem, né, apresentam um exemplo qualquer mostrando que é a moeda que perde valor. Não existe. Por quê? Porque não existe perda de valor da moeda, perda do poder de compra da moeda. Eu acho que esse pessoal está ainda pensando que ainda existe o sistema, o padrão ouro. E o padrão ouro acabou em 1971, 15 de julho de 1971, pelo Nixon. Nixon cortou a ligação entre o dólar e o ouro. E com isso todas as moedas se tornaram fiduciárias. E todas as moedas são iguais. O dólar não é diferente do real, não é. O valor é o mesmo, é a unidade monetária dele. É o valor objetivo dele, é a unidade monetária do dólar. E como em qualquer moeda, como o real. O que é que faz a diferença? O que faz a diferença é o emissor. O país emissor é que faz a diferença. O dólar é muito mais forte e é procurado pela economia mundial em função de quem? Que o emissor dele são os Estados Unidos da América. Uma economia pujante e um sistema bélico impressionante, forte. Então isso faz com que a moeda seja forte. Não existe moeda forte. Todas as moedas são iguais, as moedas fiduciárias. Antigamente, sim, no padrão ouro. Então, moeda era de ouro, moeda de prata, moeda de bronze, sei lá. As chamadas moedas commodities. Mas hoje em dia, que só existe moeda fiduciária, não existe perda do poder de compra, porque não tem poder de compra. A moeda, a unidade, é a unidade, tá certo? O valor objetivo dela é a unidade monetária. Então não existe. Então não percam a terceira parte dessa playlist, tá bom? Ok, muito obrigado e até a próxima.